Amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário o sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Olá, alunos do Universo do Mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Hoje, aula técnica de número 10 de 2015, onde veremos mais detalhes sobre o GM Onix, o sistema de gerenciamento eletrônico do Onix motor 1.4 Flex. Sejam bem-vindos. Alessandro Tomás, já linkado, participando da aula, dando alô. Caio Martins Chagas, pessoal da KDS Automotiva, também já participando do nosso treinamento. Zé Almir, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Cláudio Viana, entre tantos alunos linkados aqui de ponta a ponta do país, em mais uma aula aqui no seu MEC. Sejam bem-vindos à aula desta quarta-feira, hoje aula 10, iremos abordar o quê? Vamos lá. Na telinha da chamada da aula, hoje o nosso quinto encontro sobre o Onix 1.4 Flex, injeção eletrônica, o sistema de gerenciamento eletrônico do motor, Multec H, N14Y, hoje nosso quinto encontro, sensor, parte 2. Então, a nossa segunda aula sobre os sinais de entrada do Onix, esse GM que conquistou muito bem, o público brasileiro, tem muito Onix no mercado, tá? Agora iniciou uma demanda mais forte por manutenção nesse carro, na parte de velas, bobinas, também alguns já entrando já na fase de troca de correia sincronismo, correia dentada com 60 mil quilômetros, simples, tá? Esse motor do Onix é uma derivação mesmo, do motor 1.4 anterior, tá? Da linha Celta, Prisma, que é uma derivação, lá atrás, dos antigos motores do Monza, Cadete. Claro, é bem diferente um do outro, mas você vê que eles seguem uma linha, bem comum realmente, tá? Então, não é nada tão diferente para nós na reparação automotiva, tá? Lógico, é uma outra geração, são outros componentes, motor mais leve, mais moderno, mais atual, mas que relembra, traz na memória os antigos motores aplicados na GM. Vamos lá? Aula passada, aula de sensores, falei sobre sensor MAF e temperatura do motor.
Ótimo, dois sinais que complementam a informação, um deles indicando a quantidade, né, a massa de ar admitida, que é o sensor MAF, junto também a temperatura do ar, né, comentei sobre isso com vocês na aula passada, que há algumas informações no mercado erradas, tá? Esquema elétrico, algumas informações erradas no mercado, informando que o sensor do ar está junto com o MAP. Não, o sensor do ar está junto com o MAF no Onix, tá? E o sensor de temperatura do motor, famoso plug eletrônico, né? O sensor que informa para a unidade de gerenciamento do sistema a temperatura, né? Claro, em forma de tensão elétrica, e o módulo calcula a temperatura. E aí você tem o quê? Todo o mapeamento da injeção na fase fria, no funcionamento do motor e ainda no controle do eletroventilador do Onix. Então, foram os componentes que nós abordamos na aula passada. Foram 3 sensores, na verdade, né? Ó, MAF, temperatura do ar, temperatura da água. A aula de hoje, o nosso quinto encontro do Mutec H N14Y, está indicando 2 sensores, né? Ó. Mas na verdade também são 3. Então, foram 3 na aula passada e mais 3 sinais de entrada na aula de hoje. Por quê? Lambdas e detonação. Então, vamos abordar os 2 sensores de oxigênio, um antes, outro depois do catalisador, e ainda o sensor de detonação, para o controle preciso, né, do mapeamento da ignição, para definir também a relação AF, né, mais para gasolina, é usado o sensor de detonação. Já para definir o AF mais para álcool, o oxigênio, é utilizado a sonda lambda. Olha que interessante, né? 2 sinais bem distintos. Um é oxigênio no escape, lambda. Outro, vibração no motor, batida de pino, a detonação. 2 bem distintos. Mas um ajuda o módulo a calcular se tem mais álcool no combustível, que é a sonda lambda. E outro ajuda a ECU a calcular se tem mais gasolina, tá, no combustível, que é o sensor de detonação. Por quê? O carro é flex, não é? Claro, é um motor flex. Como que determina se tem mais álcool, mais gasolina, só um, só outro, meio a meio? Através desses sinais. Lambda e detonação. E assim a ECU vai adequando o mapeamento mais para gasolina, mais para álcool, ou a mistura, né, em qualquer proporção dos dois, para justamente fazer o quê? Adequar o funcionamento a qualquer mistura que esteja no tanque. Então, são 2 sinais muito importantes e veremos isto na aula de hoje. Telinha de introdução para vocês. Em continuidade com as informações sobre os sinais de entrada do Onix, veremos nesta aula os detalhes do pós-queima da mistura. Olha que interessante, né? Você falar de pós-queima. Então, mesmo com sonda lambda, com detonação, o sistema ainda não é tão eficiente. Concordo plenamente com essa frase. Mesmo com sonda lambda, mesmo com detonação, a eficiência do sistema ela é um pouco atrasada. Por quê? Porque são sinais pós-queima. Ou seja, é como se você experimentasse deixar queimar errado para corrigir depois. Ou faz a queima, mistura, vamos ver o que deu. Deu errado. Opa, vamos mudar a fórmula do bolo. Mais ou menos assim. Como se fizesse um bolo, assou o bolo. Putz, não ficou legal. Vamos mudar essa fórmula. Volta, muda a fórmula. Faz um novo bolo. Assa. Opa, agora ficou bom. Então, é mais ou menos assim. É no pós-queima. É depois da formação da mistura, depois da compressão, depois da combustão. Por quê? Sonda lambda está onde? Escapamento. É depois da fase de escape, ó, o 4º tempo do motor. Admitiu, comprimiu, combustão, escape.
É depois do quarto tempo. E o detonação? É depois de quem? Depois do terceiro tempo do motor. Ó, admissão, compressão, combustão. Ó, aqui que entra o detonação. E no escape entra a sonda lambda. O quarto tempo. Entenderam bem isso? Entenderam essa questão? Temos o que então? Temos pós-queima. Por isso que eu digo de eficiência do motor. Porque primeiro tem que deixar queimar para depois corrigir. Tá? Mas funciona. É o que nós temos no mercado até hoje e é o que é utilizado frequentemente, né, praticamente aí por todas as montadoras, um controle do AF em cima do pós-queima. Tá? Tivemos assim no mercado raríssimos casos que tinham um sensor de densidade do combustível no tanque. Alguns modelos de Jeep, Cherokee tinham isso. Tá? Sensor que media a densidade do combustível no tanque. Mas como é o item extremamente caro, medir a densidade do combustível no tanque para determinar se é álcool ou se é gasolina, caiu em desuso. Né? Se torna aí, né, financeiramente falando, inviável para ser aplicado nos veículos hoje. Então temos sonda lambda e sensor de detonação para abordar aqui nesta aula do Onix 1.4. Enviem suas perguntas, participem da aula, hein? Clique aí no Faça Sua Pergunta, participe da aula, hein? Nosso diagrama, temos do lado esquerdo os sinais de entrada, os sensores que estamos abordando, né? Fase, MAP, rotação e PMS. Temperatura do motor, já foi, né? Lambdas e detonação, aula de hoje. MAF e temperatura do ar, já foi também. Pedal, borboleta e interruptores. Então, na aula de hoje, veremos lambdas e detonação. E a ICU, com base nesses sinais, adequa todo o mapeamento dos atuadores do sistema. Detalhes em si: a medição da quantidade de oxigênio na tubulação de escapamento é, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais usadas para se adequar à mistura, para um controle efetivo das emissões e funcionamento do motor. Bom, ainda mais nesse caso, né, com 2 sensores de oxigênio, porque nós falamos sonda lambda, né, porque é uma sonda introduzida. Lambda é o fator lambda de medição, mas é, na verdade, um sensor de oxigênio. Ou seja, sensor de oxigênio mede o quê? Obviamente, o oxigênio. Ok? Então temos o quê? Sensores que medem oxigênio antes do catalisador, temos um. Depois do catalisador, temos o segundo. Então, temos a sonda pré e a sonda pós. Pré, antes do catalisador, pós, depois do catalisador. Tá ok? Falar então, primeiramente, da sonda pré-catalisador. Vejo aí na imagem, tá? Fácil localização, ó. Ó, motor do Onix aberto, capô aberto, a setinha, ó, já aqui no coletor de escape. Fácil acesso. Tanto a primeira quanto a segunda sonda tem acesso fácil realmente. Vamos ver isso agora. Vamos lá. Localização. Como temos 2 sensores, né, de oxigênio, um antes e outro depois do catalisador, a localização do primeiro fica bem fácil, já que está na parte superior do próprio coletor de escapamento. E a sonda pós-catalisador está embaixo. Fácil acesso também. Por quê? O catalisador, pessoal, ele está quase que incorporado ao coletor de escape. Na verdade, ele até faz parte do coletor de escape. Tá? Por que isso? Para ter menos emendas, menos soldas no meio do caminho. Tá? Então, catalisador e coletor de escape viraram peça única. Isso, peça única. Tá? E temos uma sonda em cima e uma sonda embaixo, então, deste componente importante, que é o catalisador. Tá aqui o veículo, o Onix 1.4, e claro, vamos direto a ela. O sensor lambda. Bom, estão bem habituados a ver
sensor lambda, né? A ver como que ele funciona. Mas sempre é bom aprender mais e mais detalhes. Olhem aí em destaque, ó, coletor de escapamento. Temos uma chapa defletora, né? Para controlar a temperatura e ficar o calor realmente no coletor e não aquecer capô, não aquecer tampa plástica do motor. Por isso tem esse defletor de chapa metálica, estão vendo? Ó? Tá? Esse defletor é para isso, para permanecer quente ali o coletor e não atingir outras partes do veículo. Observem que o fabricante, a General Motors, foi bem legal no sentido de deixar um espaço grande nessa chapa defletora de calor. Ó. Encaixa a chave de sonda tranquilamente no orifício dela. Porque tem algumas chapas defletoras que para você tirar a sonda lambda, tem que tirar a chapa defletora. Não, aqui não. Ó. Tem um espaço suficiente para encaixar a ferramenta e desencaixar a sonda lambda tranquilamente. Uma sonda lambda de 4 fios, tá? E veremos agora os detalhes sobre esta sonda lambda pré-catalisador, antes do catalisador. Tem a função de informar para a ECU a quantidade de oxigênio. Assim, com as medições desse sensor, a ECU consegue adequar a mistura ar e combustível para uma queima o mais perfeita possível do ar com o combustível injetado. Então é assim. O que é o sensor lambda? É o sensor de oxigênio. Ele mede o quê? Oxigênio. Onde ele está posicionado? Bem no fluxo de gás de escape. Mas pode ver, ele está bem quando se une as 4 saídas do motor. 4 cilindros, elas vão se unir para pegar já o catalisador. Esse primeiro sensor, ele está bem centralizado no meio do catalisador, tá? Na entrada, né? Mas na entrada bem centralizada. Por quê? É um ponto que passa o fluxo dos 4 cilindros e é um ponto que é mantida a alta temperatura. Lembrem-se, sensor de oxigênio sempre precisa de alta temperatura para funcionar. Por quê? O sensor de oxigênio, ele é um gerador de sinal. Ele não recebe positivo para funcionar. Ele gera o sinal elétrico para o módulo. Isso mesmo. Só precisa de um aterramento, tá? E ele é um gerador de sinal. Ele envia um sinal de baixa intensidade para a ECU, tá? Claro, tem 4 fios, por causa da resistência de aquecimento, um aterramento e o outro é o sinal de resposta, né? Então, 2 do aquecimento, um aterramento e o outro fio da resposta que vai para o módulo. Então, ele não tem positivo. O positivo que chega nele é para aquecer a resistência elétrica. Não tem nenhuma ligação com a sonda lambda, mesmo porque, né, o aquecimento trabalha com 12 volts. Tensão da bateria. A sonda lambda emite menos de 1 volt, né? Não dá, não tem ligação com o outro, tá? Então a sonda lambda é um gerador de sinal elétrico, tá? Vamos ver aqui a peça em si, ó. Observe aqui, ó, a peça, tá? Temos o que em destaque nessa peça, tá? Um chicote bem curtinho, tá? Bem curto o chicote, ó. Observem, ó. Chicote bem curto, tá? 4 fios. E só de olhar nos fios, tá? Ó, podem ver, ó. Um fio preto, um branco, um cinza. E o 4º fio tá atrás, né? Não dá para ver nessa imagem. Dá para saber o quê? Só de olhar, né? Os 4 fios. Os brancos estão invertidos, né? Ou seja, os 2 fios brancos não estão paralelos, tá? Eles estão invertidos. O que isso significa? Quando você tem a sonda lambda com os 2 fios brancos cruzados, é sinal que é uma sonda lambda Finger, convencional. Não é uma sonda lambda planar, ó. Observem, até pelo formato dela, tá? Até pelo formato da ponta do sensor de oxigênio, ó. Ela não é uma sonda lambda, tá? Tipo planar. É uma sonda lambda Finger, convencional ainda. E observe que o conector elétrico dela é diferente, né?
São 4 fios, mas estão formando ali uma espécie de losango, né? É um pouco diferente, tá? Então, curiosidades. É uma sonda diferente, no formato do chicote, curto o chicote dela, 4 fios, mas os brancos estão intercalados, ou seja, é uma sonda Finger, tradicional, tá? Não é planar, tá? Muita atenção com isso. Funcionamento. Como esse sensor está posicionado no coletor de escape, já recebe, né, por esse motivo, boa caloria, mas mesmo assim possui resistência de aquecimento e aterramento próprio. Sua resposta inicia após o seu aquecimento. Então, assim, a sonda lambda tem que estar aí próximo de 300 graus Celsius para ela gerar o sinal elétrico. Na verdade, acima de 200, 200 e pouco, ela já começa a trabalhar, tá? Então, o que ela precisa para funcionar? Estar quente. O que mais? Comparar o oxigênio com o teor fixo, que é o oxigênio externo. Ó, estamos aqui, ó, respirando. O oxigênio está o quê? Uma quantidade estável de oxigênio, né? Em torno aí de 19, 20% de oxigênio. Isso mesmo. O ar que nós respiramos aí vai até, normalmente, 21% de oxigênio. Tá? Então, dependendo da região, da altitude, você tem aí 20, 19% de oxigênio. Caramba! É isso mesmo, pessoal. Olha aí no seu quarto, assistindo a aula, na sua oficina, né? Na lan house, na sala de aula. Olha ao redor. Aí tem cerca, estourando 21% de oxigênio. O resto não é oxigênio. Entenderam isso? Bom, então a sonda lambda compara o teor constante de oxigênio externo com o teor variável que passa pela tubulação de escape. Tá? Você tem essa grande variação. É isso que faz gerar a diferença de potencial na sonda lambda e ela gera um sinal elétrico para ECU. Tá? Ligações. Olhem essa outra foto aqui da sonda lambda, do sensor de oxigênio. Ó. Dá para ver melhor o filtro de óleo do motor, os 4 cabos de velas ligados às velas, né? O coletor de escape. E ali pertinho da vareta de óleo temos o plug de ligação da sonda lambda com o chicote. Observem, ó, tem um suporte para o próprio fio da sonda não ficar encostando no coletor de escape, tá? E ali um plug de 4 fios. Vamos falar dele, então. Vamos lá. Ligações. São 4 fios ligados ao sensor lambda 1. Então, lembre-se, né? Temos sonda lambda 1, sonda lambda 2, né? Então, tem que fazer o quê? Sempre avaliar e identificar. Com quem está trabalhando? Sonda lambda 1 agora. Essa parte da aula é 4 fios, A, B, C e D. Opa! Só que esse conector da sonda do Onyx, ele tem espaço para 5 fios. O conector dele é A, B, C, D, E. Tem 5 locais, 5 possíveis posições para fios no conector da sonda. Mas com uma sonda de 4 fios, um fica vazio. Então vamos lá, ó. Pino A está ligado ao pino 20 do módulo, conector 2 da ECU. É o massa. O massa de sinal, né? O massa para sonda funcionar. Pino B está ligado ao 4, conector 2 do módulo da ECU. É o sinal de resposta. É o famoso fio preto que sai da sonda, né? É o pino 4 do módulo, conector 2. Na verdade, é o sinal de resposta da sonda lambda. Pino C, não utilizado. O pino C fica vazio, tanto o lado chicote quanto o lado sonda lambda. Pino D, positivo do F28. É o positivo, tensão da bateria. Ó. Vem de onde? F28, obviamente. Se vem de fusível, tensão de bateria. É o aquecimento da resistência elétrica. É o positivo da resistência. E o pino E
está ligado ao 72, conector 2 da ECU, também é resistência de aquecimento. Claro, se o D é o positivo, o E é o negativo que o módulo controla para aquecer a sonda. Aí sim, já é um formato de alimentação diferente, não é um negativo constante, é um negativo pulsante, né? Modulado em formato PWM. O módulo controla a resistência de aquecimento pelo negativo, pelo terminal E, que nós estamos vendo aí nas ligações da ECU, tá ok? Vamos ver como que é esse conector? Olhem aqui a foto, ó. Veja que interessante, ó. Estão vendo, ó? Ó, o losango que ele forma, ó. 2 pinos em cima. E aí temos o pino C vazio, D e E preenchidos. Estão vendo, ó? A e B em cima, C embaixo, D e E na sequência, tá? Então aí é possível ver de novo que não é uma sonda planar, né, ó? Dá para você enxergar bem nessa foto também, ó. Olha os 2 fios brancos, ó. Tem um preto no meio, né? Ou seja, são opostos, né? Eles estão cruzados, identificando que é uma sonda Finder, uma sonda tradicional, tá? Mais antiga. Mas funciona bem, tá? Ah, não vai dizer que carro flex é sonda planar. Esquece. Não tem relação com isso, tá? A planar é uma tecnologia de sonda lambda mais moderna, mais atual e que tem um sinal mais rápido, um aquecimento mais rápido também, tá? Mas a variação do sinal é a mesma, não muda, tá? Não é que o carro vai andar mais com uma sonda planar, também não, tá? Não tem ligação nesse sentido, tá? E os valores do sensor de oxigênio? Vamos lá. O sinal de resposta pode ser verificado, né, pelos pinos A e B. Então assim, você liga o multímetro, né, com o chicote ligado no sistema A e B. Está pegando o quê? A é o aterramento, B é a resposta. Multímetro, põe lá na escala de até 2 volts, por exemplo. Porque se a sonda varia até 1 volt, põe na escala de 2 volts, é legal. Com o motor quente, temos o quê? Ó? Uma variação de 0,1 a 0,9 volts. De acordo com a variação da mistura ar e combustível, tá? Quanto mais oxigênio, a mistura fica mais pobre, o valor da sonda cai para perto de 0,1. Quanto menos oxigênio, o valor da mistura vai para 0,9. Entenderam o que eu falei? Não é que é quanto mais combustível, menos combustível. É tudo feito pela quantidade de oxigênio. Ó. Quanto mais oxigênio, a mistura fica mais pobre. O valor da sonda vai ficar mais próximo a 0,1. Quanto menos oxigênio, eu não falei mais combustível, eu falei menos oxigênio, teremos uma mistura mais rica. O valor da sonda vai chegar próximo a 0,9. Então, o meio é 0,5. De 0,1 a 0,5 é mistura pobre. Tem que aumentar o tempo de injeção. De 0,5 a 0,9 é mistura rica. Tem que diminuir o tempo de injeção. Tá? Já a resistência de aquecimento, os 2 fios brancos, né? Terminais D e E. Eu posso medir diretamente com o conector da sonda desligado, né? E claro, pessoal, medindo resistência, motor parado, motor desligado, sistema desenergizado, pinos D e E, a resistência em torno de 7 ohms, tá ok? Então essas foram as explicações aí do sensor de oxigênio 1 do Onix 1.4 Flex. Aqui, o painel de instrumentos, né, que costuma acender muito essa luz de anomalia, quando temos falhas, né, no sensor de oxigênio ou falha grave na mistura, né? Às vezes não é falha do sensor, o combustível está com tanto problema, ou adulteração, coisa errada, que mesmo a sonda lambda tentando corrigir, o módulo tentando corrigir com o sinal da sonda, não consegue. E aí entende-se uma falha e acende a luz, indicando sonda lambda. Às vezes indica a sonda lambda e o defeito é a mistura. Preste atenção nesse detalhe, tá? Dica para vocês:
a velocidade de resposta da sonda lambda pós-catalisador, vamos ver lá já já, tá? É bem mais centralizada e lenta, uma vez que os gases e alterações da mistura são, obviamente, catalisados pelo conversor catalítico. Assim, seu sinal fica mais em mistura pobre. Então, assim, a sonda lambda pré-catalisador, a sonda 1, antes do catalisador, tem que alternar rapidamente. Rápido. Lembre-se, os gases vão passar por onde? Pelo catalisador. Que o catalisador é um conversor catalítico. Ele vai converter os gases. Vai usar oxigênio, vai usar o excesso, os hidrocarbonetos, vai adequar isso. E o que sai depois do catalisador? Os gases já mais adequados, já convertidos. Por isso que é chamado conversor catalítico. Então a sonda lambda 2, ela oscila menos, é mais lenta e mais para pobre. Porque a tendência dessa mistura, dessa conversão no catalisador, é gerar mais oxigênio. Ok? Fica então aí a dica. Vamos ao intervalo de aula, espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando sobre sonda lambda 2 aqui no seu UMEC. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com o nosso segundo tempo da aula. Agora falar sobre a sonda lambda pós-catalisador, chamar também de sonda 2, tá? Né? A sonda depois do conversor catalítico, mas de antemão falar o quê? Sobre ele, né? Ó, sobre o próprio conversor catalítico, né? Então temos aqui, ó, do lado esquerdo da tela de vocês, mostra aí o eletroventilador, a sonda pré, e lá embaixo dá para ver um fiozinho saindo do próprio catalisador. Por quê? A sonda pré-catalisador, ela já está no meio, né? Praticamente aí na entrada do catalisador, e a sonda pós está lá embaixo. Olha agora a imagem do lado direito, ó. Olha aí o catalisador, ó. Onde está o coletor de escape? Não tem. Faz parte. Você não compra o coletor de escapamento sem o catalisador. Ou vice-versa. Porque é peça única. É uma peça apenas. Conversor catalítico com coletor de escape. E nele temos em cima a sonda pré e embaixo temos a sonda pós-catalisador. Tá? E aí dessa forma temos o quê? As duas sondas ficam no local mais quente ali, na tubulação de escape, que é coletor de escape junto com catalisador. Entenderam isso? O que ajuda ainda mais na qualidade do sinal de resposta. Quanto mais quente,
melhor é a resposta, melhor é o funcionamento das sondas, tá? Então temos aí a sonda pós-catalisador. Fica logo depois do catalisador, claro, vamos à teoria dela. Atua de forma semelhante à pré, claro, né, médio oxigênio, então isso é semelhante, tá? Mas com uma variação de sinal mais lenta e mais com indicação em mistura pobre. E, né, por que em mistura pobre? Eu falei, o catalisador, ele faz a conversão catalítica, né? Ele faz as conversões dos gases e vai sobrar mais oxigênio. Pessoal, aí a mistura ideal, ar e combustível, depois do catalisador, o ideal, mistura perfeita. O que sairia no escapamento? Ó, sairia nitrogênio, porque ele não faz parte da mistura, né? O nitrogênio que está aqui, ó, ao redor, né, da sala, nós temos mais nitrogênio do que oxigênio, né? Nitrogênio, sai oxigênio, sai H2O, água, tá? E alguns outros gases em pequena quantidade. Mas o principal é nitrogênio, H2O e oxigênio. Então temos o quê? Mistura mais pobre no escapamento. Depois do catalisador, mais pobre, tá? Essa é a sua função, tá ok? Então, o que você vai ter na sonda pós-catalisador? Um sinal mais para mistura pobre. Isso é normal, realmente, tá? Sua função, qual que é a função da sonda pós-catalisador? É controlar e melhorar o funcionamento do catalisador. Isso mesmo. Pelo sinal da sonda pós-catalisador, a concepção disso para a unidade de controle do motor, para a ECU, não é desempenho, não é torque, não é economia de combustível. Esqueçam, a sonda pós-catalisador não é para nada disso. Não é para o carro andar mais, economizar mais, poluir menos. É para manter o catalisador aquecido e um funcionamento regular. É isso. Então, através do sinal dela, a ECU modifica a mistura para manter ele mais aquecido, em alguns momentos mais oxigenado, para justamente melhorar o seu funcionamento e manter a sua vida útil totalmente em ordem. Tá? Essa é a ideia. Por isso que carros mais novos tendem a quebrar menos, danificar menos o catalisador. Porque a sonda 2 ajuda, tá, na catálise do sistema. Ajuda a melhorar aí a queima da mistura ar e combustível. Tá? Bom, a sonda lambda 2 possui ligações, né? Talvez até algumas próximas, né? À sonda 1. Vamos lá, ó. Ligações da sonda lambda 2. Bom, parecido, né? Ó. São 4 fios ligados ao sensor lambda 2. O conector é de 5, mas só 4 que tem o fio, né? O terminal C, ó, mesma coisa, ó. Terminal C não utilizado. Bom, a massa da ECU é o pino 10, conector 2 da ECU, vai massa para o sensor funcionar a parte de sinal. Pino B está ligado ao 3, conector 2 da ECU, é o sinal de resposta, é o fio preto. Terminal C, não utilizado. Terminal D, positivo do F28 para aquecer a sonda lambda, é o positivo da resistência de aquecimento. Terminal E, ligado ao 52 da ECU, também a resistência de aquecimento. Então, comparando um com o outro, o que nós temos em comum entre os dois, tá? Só o positivo. Isso mesmo, só o positivo. Todos os outros fios são exclusivos para a sonda 2. O único fio que é o mesmo alimentação, o mesmo pino de ligação, é o F28, é o positivo. Ou seja, a massa para a sonda funcionar 2 é diferente da 1,
a resposta obviamente é diferente. E o controle negativo em PWM do aquecimento também é diferente. Então, o único item igual é realmente o positivo, que é o F28, tá? E aí o sinal da sonda 2 é um pouco mais lento, né? Quando comparado à sonda lambda 1. Dá para medir igual, mede com multímetro no fio de resposta, tá? Com o motor ligado, aquecido. A sonda 1 oscila rapidamente entre pobre e rica, ou seja, entre 0,1, 0,5 e 0,5, 0,9 volts, tá? Observe o seguinte, quanto mais quente o motor, mais centralizado fica o sinal da sonda. Observe isso. Ou seja, em vez de oscilar 0,1, 0,9, 0,1, 0,8, 0,2, 0,9, quanto mais quente o motor, ele traz isso mais para o centro do sinal. Ou seja, oscila 0,7, 0,6, não, 0,7, 0,4, 0,3, 0,6, 0,5, 0,7. Ele traz mais centralizado. Entendo que meio, 0,5, seria, né, o intermediário. Ele traz mais centralizado. 0,4, 0,6, 0,3, 0,7. Ele traz mais centralizado o funcionamento. Enquanto que a sonda 2, o sinal é mais para pobre, um pouco mais lento, né? Então é 0,2, 0,6, 0,3, 0,4, 0,5, 0,1. A oscilação é mais lenta e mais centralizada, tá? Para pobre na sonda 2. A sonda 1 não. O sinal é rápido e fica em torno de meio volt. Ele trabalha bem certinho ali, próximo do centro, mas sempre alternando, tá? Bom, vamos lá ao outro sensor dessa nossa aula. Sensor de detonação. Onde ele está? A posição dele, ó, pela foto aí, a setinha, né? Indicando aonde? Parte lateral do bloco do motor. Fica ali próximo do coletor de admissão. O acesso por cima é impossível. Só por baixo que você vai ter o acesso a ele, tá? Sensorzinho de detonação que vai no bloco, não é no cabeçote. Ele está fixo no bloco do motor. Vamos lá aos detalhes, tá? Do detonação. A parte construtiva dele. Trata-se de um sensor do tipo piezoelétrico que capta através de um cristal as vibrações do motor. Então o que? É um cristalzinho que vibra conforme o motor tem a vibração. Claro, a janela desse cristal é bem fechada para pegar as vibrações do próprio motor, tá? Conforme vibra o motor, esse cristal piezoelétrica transforma essa vibração em sinal elétrico de baixa intensidade enviada à ECU. Então, conforme vibra o motor, ele consegue captar e transforma essa vibração em tensão elétrica. Isso mesmo, ele transforma. Sensor de detonação é um sensor gerador de sinal. Isso mesmo, ele não tem positivo. Ele não precisa de alimentação positiva. Tanto é que seus dois fios, um é aterramento e o outro já é o sinal de resposta. Olhem isso, esse piezoelétrico tem essa capacidade de transformar uma vibração captada em sinal elétrico de baixa intensidade, mas já é um sinal elétrico. E esse sinal vai lá para a ECU, para o módulo, tá? Qual que é a importância e como que ocorre o seu funcionamento? Aqui numa figura padrão, né? Funcionamento de detonação, ó. Ele está fixo aonde, ó? Bloco do motor. Observem na ilustração, né? Ó, temos cabeçote na parte superior, o bico injetor no coletor de admissão, pulverizando o combustível no pé da válvula de admissão. Parte de baixo, bloco do motor, e bem na região, ó, dos anéis, né? A região crítica do motor, né? A região ali
próximo onde ocorre a combustão, próximo aos anéis, temos a fixação do sensor de detonação. Ele capta as detonações na região crítica ali, superior do motor, né, superior do PMS, onde ocorre a combustão do motor. Bem crítica a região. Ele está ali para captar realmente esse sinal elétrico. Tá? Funcionamento dele. Vamos lá. O motor do veículo sofre com a baixa qualidade do combustível. Poxa, cada vez mais, né? Alta temperatura de trabalho e alta taxa de compressão. Claro, né? Para os motores ficarem flex, aumentou-se um pouco a taxa. Temperatura de trabalho subiu um pouquinho. E temos ainda, além de tudo isso, baixa qualidade do combustível. Assim, o sensor capta as vibrações causadas por esse funcionamento. Então, conforme ocorre a vibração do motor, temos o quê? Vai captar essas vibrações, transformando essas vibrações em sinal elétrico. Quando ocorre a detonação, que o módulo identifica, atrasa o ponto de ignição. Sabemos disso. Quando ocorre a detonação, se você abaixar, atrasar um pouco o ponto de ignição, tende a eliminar. Porque você diminui, né, a hora da combustão, né, o momento, atrasa um pouquinho. E outra, diminui a temperatura da câmara de combustão também. É verdade. Acaba baixando um pouco a temperatura na câmara de combustão. Tá? Como que funciona, então, esse sensor? É assim. Sem o sinal dele, o que o módulo faz? Adianta o ponto. Não detonou, adianta o ponto. Não detonou, adianta o ponto. A cada giro do motor, se não tem sinal de detonação, ele vai adiantando o ponto poucos graus. Meio grau, 0,3, 0,4 graus. Quando ocorre a detonação, ele atrasa o ponto daquele cilindro que detonou, tá? 1 grau, 2 graus ou 3 graus. Isso varia muito, tá? Mas para ter uma ideia. Então, ele avança de dentinho por dentinho. Porque quanto mais adiantado o ponto, melhor é o funcionamento do motor. Com toda certeza. Quando sofre a detonação, ele pega aquele cilindro e atrasa 1, 2 ou até 3 graus daquele cilindro. Parou de detonar? Começa a adiantar de novo. 0,4 ou 0,3, 0,3, 0,3, vai adiantando. Detonou? Atrasa 1, 2 ou 3 graus. Ou seja, a ignição fica o tempo todo avançando e atrasando. Só que o detalhe, individualmente, cilindro por cilindro. Não são todos os cilindros juntos, cada um no seu momento. E isso melhora o funcionamento do motor, porque você tem 4 cilindros dando o melhor de si com o ponto o mais adiantado possível, porque, claro, o motor com o ponto mais adiantado funciona melhor do que atrasado, só que quando detona, é perigoso, é prejudicial para o motor, aí o módulo atrasa. Então consegue-se o ponto o mais adiantado possível e quando tem problemas, a segurança do sensor de detonação para atrasar. Ligações de detonação. Pelo pino 1 está ligado ao 35, conector 2 da ECU, e o pino 2 ligado ao 55 da ECU. Temos o sensor de detonação, que é um gerador de sinal. Assim, ele não precisa de alimentação elétrica positiva. Temos apenas o negativo e o sinal de resposta neste sensor. Só isso. Só o negativo e a resposta dele, tá? E valores? Tem aqui, ó, a tampa de válvulas desse motor, né, as 4 bobinas, né? Por quê? O sensor vai trabalhar, né, para adequar o mapeamento delas, das 4 bobinas. O controle é individual da ignição. Então, o módulo recebe o sinal do sensor de detonação e controla o funcionamento das bobinas. Vamos lá aos valores. O sinal de sensor pode ser medido com osciloscópio, sim, é possível, ou em hertz com multímetro, né, pegar a frequência dele. Com a simulação de pequenas batidas, né, no parafuso do sensor. Não é possível medir a resistência elétrica, tá? Porque não vai adiantar.
ou tensão elétrica? Também não, tá? Seu sinal altera a ignição, altera o avanço da ignição. Belezinha? Aqui, a unidade eletrônica do sistema. Vamos lá a mais uma dica. Dica: graças ao sinal do sensor de detonação, temos a formação da relação AF. Quando temos mais gasolina, assim, com as detonações e controles, a ECU identifica que temos mais gasolina no tanque. Tá? Assim ocorre o quê? Temos, pelo sinal de detonação, um mapeamento mais voltado para gasolina. Belezinha? Vamos lá, a perguntinha da nossa aula. É comum o sensor de detonação apresentar falhas? É comum detonação queimar, pifar, etc? Resposta: não. É muito raro. Mas devemos sempre conferir suas ligações ao chicote e o torque de aperto, que é 20 Nm ou 2 kg força-metro, tá? 20 newtons ou 2 kg. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Diomedes, de Brasília, perguntou: olá, Escopino, boa noite.
Qual combustível provoca mais detonação? O álcool ou a gasolina? Bom, o álcool é um antidetonante natural. Então, assim, a gasolina detona muito facilmente. Tanto é que sempre, né, foi aplicado alguma coisa para baixar, né, a detonação natural da gasolina. Putz, antigamente era o chumbo tetretila. Lembra disso? Quem tem mais idade lembra que há muito tempo atrás era o chumbo, né? Aí na década de 80 começou a usar álcool. Algum tempo usou etanol, né? Metanol, né? E agora voltou para o etanol de novo, tá? Então, o álcool, o metanol, o etanol são antidetonantes naturais, tá? Por isso que nós temos 20% de álcool na gasolina. Aliás, hoje já é 25, né? Já alterou, vai subir para 27, está subindo já para 27, né? Absurdos 27% de álcool na gasolina, tá? Mas é uma realidade. Então, a gasolina detona, o álcool não. Para um álcool detonar, temos que ter uma taxa muito fora e temperatura do motor muito fora. Mesmo assim vai ser difícil detonar, tá ok? Pergunta do Magno Bertoldi. Olá, professor. Alguns dias atrás chegou um veículo na oficina com o fusível da injeção queimado. Trocamos o fusível e, pumba, voltou a queimar. Após alguns testes, encontramos um curto nos fios da sonda pós-catalisador. Após trocar a sonda pós-catalisador, o carro voltou ao normal. E é isso mesmo. Algum tipo de curto vai queimar o fusível geral do módulo. Por quê? Se o módulo manda aterramento para a sonda, fechou um curto com positivo, vai entrar em curto quem? A unidade. Vai queimar o fusível dela. Ainda bem que tem essa proteção, tá? Ainda bem. Então, assim, quando queima o fusível, ótimo, beleza. Mas pode, muitas vezes, danificar até a unidade de controle eletrônico. Então, pessoal, chegou um carro na oficina, o fusível da ECU de 20 amperes, por exemplo, queimou. Não vai colocar um de 30, 25, não. Queimou de 20, o de 20 é o certo, colocou outro, queimou, pode procurar que tem algum componente em curto. Tá? Uma dica, se você não está conseguindo encontrar rapidinho o componente em curto, coloca o fusível e coloca as mãos, pede para o pessoal da oficina ajudar, colocar a mão no chicote, nos principais componentes, como o som da lâmpada, etc., com o motor desligado. E aí pede para o ajudante ligar a chave. Para o fusível queimar, alguém vai ter que esquentar. Alguém vai ter que estar em curto e aquecer. Nesse caso, se você colocasse a mão no fio da sonda, ia perceber o seu aquecimento, tá? Porque ele aquece para depois queimar o fusível, obviamente, tá? Daria para captar por aí também. Mas que bom que você conseguiu descobrir o defeito, trocou a sonda e zerou o carro 100%. Sonda lambda está muito sujeita à ruptura de chicote ou mesmo curto. Uma, trabalha perto do escapamento, pode derreter os fios. Sonda 1 trabalha perto do coletor e perto do ventilador. E carro batido, a pessoa que trabalha com pintura, não desliga as peças, vão esticando a lataria para lá e para cá e o fio vai junto e volta e seja o que Deus quiser, tá ok? Então muita atenção com carros colididos também, né? E depois que passaram por reparos de funilaria e pintura. Belezinha? Ficamos por aqui neste mais um encontro aqui do Onix Flex sensor. Semana que vem teremos a parte 3 dos sinais de entrada do Onix Flex. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.